no âmbito esportivo, qual foi a sua influência do Colégio Salesiano Santa Terezinha? Toda. O Salesiano me influenciou em tudo, desde o professor Alexandre, que a gente conversava bastante com ele, que era meu professor de vôlei. Eu cheguei a ser jogador do colégio, a gente participava de todas as competições, a mais importante na época a Copa da ANAP. Eu me formei em 92, então a gente jogava todos esses esportes, esses torneios regionais, né? Eu lembro que a educação física era a aula mais desejada, com certeza, e quando a gente adorava que quando faltava professor a gente ia para a quadra participar. Na época o colégio tinha campos de futebol, eram campos mesmo de terrão batido, e na época que tinha os Jogos Olímpicos eu até cheguei a correr lá do Campo de Marte com a tocha. A gente fazia um revezamento entre os alunos, então vinha com a polícia, justamente para a cerimônia de abertura a gente enxergava com a tocha olímpica. E eu participava de tudo, todos os eventos que tinha relacionados ao esporte, desde torneio de ping-pong, de tênis de mesa, torneio de futsal, de handebol, voleibol, as gincanas, as brincadeiras. Para mim era o momento mais desejado na época que eu estudava no Salê. Qual a sua relação com os esportes? Acho que acredito que desde que eu me conheci por gente, desde o ventre da minha mãe, eu já nadava no ventre dela. E desde pequenininho, na infância, eu já me identificava muito com o esporte. Eu gostava de assistir muitos jogos, né? Não só do futebol, eu amava ver as Olimpíadas, quando eu esperava para assistir os jogos, que na época não tinha tanta visibilidade o esporte na televisão, e era muito mais o futebol. E aí eu comecei a ter essa relação muito presente dos esportes, onde eu fui atleta, os meus pais me incentivaram. Na infância eu viajava, eu praticava muitos esportes aonde eu ia, brincava muito na rua. Então eu era aquele moleque que chegava à noite e só voltava para casa quando a mãe brigava e falava, vai, volta para casa, chega, porque a gente relacionava muito com as brincadeiras e com os esportes. Foi daí que tive a ideia também e a idealização de estudar a faculdade de Educação Física. Quais as dificuldades enfrentadas pelos adolescentes no meio esportivo? O esporte para o adolescente está muito relacionado ao que ele pretende fazer. Qual é o desejo que o adolescente tem em praticar esportes? Tem aqueles que se preocupam com o físico, com a estética, tem outros adolescentes que se preocupam com a vida social, outros que não têm a vontade de fazer o esporte, eles são praticamente sedentários. Então está muito relacionado com a necessidade e o gosto, preferências que os adolescentes têm hoje em dia. Eu vejo muitos dos adolescentes irem para a academia cada vez mais cedo. Então hoje a gente tem técnicas até mesmo para crianças pequenas trabalhar todas aquelas valências físicas que no passado eram teoricamente proibidas. E hoje não, ele é acessível a todas as faixas etárias, condições econômicas, e o esporte, ele tem uma característica muito bacana do adolescente, que trabalha muito com a dopamina, que é um sistema nervoso, uma célula nervosa que dá a sensação de prazer no adolescente. Então, quando você pratica atividade física, esse hormônio natural que os corpos produz dá aquela sensação de bem-estar, de prazer. E é onde eu foco muito para os adolescentes trabalharem muito esse lado e vivenciar, ter as suas experiências esportivas cada vez com mais intensidade. Na sua opinião, qual a importância do esporte na vida da pessoa? Eu identifico o esporte como transformador na vida do ser humano. Atividade física é um bem necessário a todas as pessoas, independente da faixa etária. O esporte, além de promover a saúde, ele promove a sanidade mental. A gente trabalha o esporte dentro das relações físicas, emocionais, cognitivas e principalmente sociais, que hoje em dia o esporte está muito relacionado com o comportamento social dos praticantes.
Você além de ter condicionamento físico, parte aeróbica, de trabalhar todas as capacidades físicas, velocidade, agilidade, resistência, força, flexibilidade, e outras competências e valências físicas, ele te dá disciplina, te apresenta a você ter foco, trabalhar a resiliência na hora de você perder ou até mesmo você ganhar dentro do jogo. Ele trabalha as questões de regras, que hoje é uma característica muito importante na vida de qualquer um, principalmente na vida dos adolescentes e das crianças, de adquirir esse hábito de ter regras. Trabalha o foco, a atenção, a concentração, o raciocínio, ajuda também nas condições de sono, ajuda também a trabalhar as questões, ele tem que estar sempre relacionado com as outras equipes multidisciplinares, como a nutrição, como o psicólogo, como outras terapias também que venham de encontro ao esporte e à prática esportiva na sua totalidade. Como o esporte pode contribuir para enfrentar essas dificuldades? Como eu disse, o esporte ele é transformador na vida do sujeito, na formação do caráter, na formação até mesmo da personalidade de cada indivíduo, independente de cada faixa etária, né? Hoje a gente encontra esportes, práticas, atividades esportivas para crianças pequenininhas até a maturidade, praticando esporte cada vez com mais intensidade. Essas dificuldades que são encontradas, muitas vezes elas estão relacionadas com a falta de incentivo, a falta de equipamentos esportivos, a falta de patrocinadores, né? Esse incentivo não vem só da família, vem também de muitos educadores físicos, professores de educação